Olá, então hoje no nosso último Pensando Cipate da semana, esta semana de 2023 aqui da Cipate, nós vamos falar sobre um tema de vícios e compulsões. Isso mesmo, vícios e compulsões, como você viu aí no título. Então, para a gente estar encerrando aqui a nossa semana, esse tema que também é um tema importante, todos são importantes, e esse aqui não é diferente. Então, para a gente finalizar hoje nessa nossa sexta-feira, aqui da nossa semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, correto? Os vícios e as compulsões, elas são comportamentos problemáticos e disfuncionais que envolvem a dependência de uma substância ou de uma atividade específica. Embora sejam conceitos relacionados, vícios e compulsões, eles têm algumas diferenças bem distintas. Por exemplo, um vício ele é caracterizado pelo desenvolvimento de uma dependência física ou psicológica de uma substância ou ainda de um comportamento. Isso mesmo, de um comportamento. Os vícios eles podem envolver substâncias como o álcool, drogas ilícitas, medicamentos, tabaco, bem como comportamentos como jogo patológico, né? E ainda o vício em pornografia. Isso mesmo, o vício em pornografia. O vício ele é frequentemente acompanhado por um desejo intenso e compulsivo de usar a substância ou de se engajar na atividade viciante, bem como a perda, né? Bem como uma perda de um controle sobre o seu próprio comportamento. É bem dessa maneira. Pessoas viciadas muitas vezes enfrentam consequências negativas em diversas áreas das suas vidas, incluindo problemas de saúde física, relacionamentos prejudicados, dificuldades financeiras e até problemas legais. Já quando nós falamos das compulsões, como é que elas são caracterizadas? As compulsões, elas são comportamentos repetitivos e irracionais, né, que uma pessoa sente uma forte necessidade de realizar. Bem dessa maneira, geralmente em resposta a uma ansiedade ou mesmo um desconforto. As compulsões, elas podem se manifestar em várias formas, como compulsão alimentar, né, que é muito conhecida, compulsão alimentar, compulsão por compras, né, tem aquela questão dos shopping compulsivo, aquelas pessoas que têm que gastar, têm que comprar, às vezes nem precisam das coisas, mas é uma compulsão. Compulsão ainda por limpeza, né, tem pessoas que têm o TOC, né, aquele transtorno obsessivo compulsivo complicadíssimo, entre outras coisas. As pessoas também elas sofrem de compulsões, geralmente elas sentem o quê? Um alívio temporário ou gratidão ao realizar o comportamento compulsivo. Olha só. E muitas vezes ainda elas acabam experimentando aquele sentimento de culpa, de vergonha, de impotência em relação a esses comportamentos. Então é um negócio bem complicado. Tanto os vícios quanto as compulsões, elas podem ter um impacto significativo na vida das pessoas e na vida daqueles que estão ao redor, daqueles que compartilham a vida com as pessoas que têm esse tipo de problema, esse tipo de situação. Elas podem levar a problemas de saúde física e mental, isolamento social, dificuldades financeiras, conflitos interpessoais e até mesmo a perda da qualidade de vida. E daí as pessoas perguntam, existe tratamento? Como é que funciona o tratamento para tudo isso? O tratamento para vícios e compulsões geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo então intervenções psicológicas, médicas e ainda de apoio. Dessa forma, o tratamento ele pode incluir terapia individual ou ainda terapia em grupo. Ele tem também o famoso apoio dos pares, medicação, aconselhamento familiar, programas de reabilitação específico para cada vício. É dessa maneira aí. Depende daquele tipo de vício, daquilo que a pessoa ela está passando, daquele momento, daquele tipo de compulsão, né? É importante também lembrar que a prevenção é uma parte fundamental no enfrentamento de vícios e compulsões. Por quê?
Porque a conscientização dos fatores de risco, como histórico familiar, ambiente social, traumas e predisposições genéticas, elas podem ajudar na identificação precoce e na implementação de medidas preventivas. Trabalhar com a prevenção é sempre melhor que trabalhar com a correção. Que dera sempre fosse assim nas nossas vidas, né? Para além disso ainda, né, o que a gente vê como tratamento, como prevenção? Promover ainda estilos de vida mais saudáveis, né? Educar, por exemplo, sobre riscos e efeitos prejudiciais. É sempre bom ter as informações sobre as coisas, né? Sobre efeitos prejudiciais com relação ao abuso de substâncias. Oferecer ainda suporte e orientação são elementos-chave na prevenção dos vícios e das compulsões. E às vezes, na verdade, não às vezes, né, as pessoas até questionam, perguntam, tem um terceiro elemento. Quando a gente fala de vícios, nós falamos também de compulsões e tem também as manias. Como é que a gente identifica, se a gente fosse fazer esse comparativo? Já falamos dos vícios, falamos das compulsões. Então, mania, né, na psicologia ou ainda na psiquiatria, esse termo ele indica um episódio de humor exaltado. Isso mesmo, de humor exaltado, comum em quadros como o transtorno bipolar. Bem isso, né? O transtorno bipolar, que ele é bem sério. No entanto, na linguagem popular, o mesmo termo ele é usado para se referir a um comportamento repetitivo. Isso mesmo, como passar a mão nos cabelos, né, para quem tem, né? Ou tamborilar os dedos sobre uma superfície, por exemplo, são manias. Apesar de ser um comportamento muitas vezes involuntário, as manias elas podem ser interrompidas a qualquer momento. Ou seja, se o indivíduo tem um controle desse comportamento, ele consegue encerrá-lo. Já em casos de compulsão e vício, né, que aparecem, eles são considerados como uma patologia. Então a gente consegue já fazer essa distinção aí, né? E na realidade, esse conceito aí de vício, ele engloba também o conceito de compulsão. De novo, como é que vence então esse tipo de problema, né? Quando a gente fala de vício, compulsão e agora também a gente já está entrando nas manias aí. No geral, o tratamento para tudo isso ele é feito com a ajuda de profissionais. Como já falei, profissionais especializados, né? Seja de maneira direta ou mesmo indireta. Pode ser que o indivíduo receba orientações para praticar exercícios por conta própria ou faça um tratamento direto com um profissional. Ou seja, ele vai ter que procurar ajuda especializada para que ele possa, se ele tem interesse, sair dessa condição. E existem algumas dicas, algumas coisas que a gente pode citar que ajuda aí no tratamento, ajuda então as pessoas a procurar lidar com essas situações, né? A primeira delas seria o autoconhecimento, porque quem conhece a si mesmo, isto tem uma extrema relevância. Isso é muito importante para lidar com qualquer questão, né, de saúde mental. O autoconhecimento ele é muito importante. Por quê? Porque quando se trata de vícios, quando se trata de compulsões, isso não seria diferente. Não raramente os vícios e as compulsões elas estão enraizadas em sentimentos e pensamentos dos quais nós não temos plena consciência. Logo, tomar conhecimento disso pode auxiliar as pessoas o quê? Na melhora desses vícios e compulsões, no tratamento. Dessa forma, investir no autoconhecimento é uma ótima ideia, é uma forma muito bacana mesmo, que pode ser feito, né, a partir de terapias, de acompanhamento psicológico e até mesmo a partir de práticas alternativas, como o yoga. Isso mesmo, como o yoga. Qual seria outra dica, então, ou outra alternativa? Seria o registro dos acontecimentos. Isso mesmo, registrar. Algumas compulsões elas são ativadas por determinados acontecimentos, chamados gatilhos. E nós já falamos aqui, só que de uma outra maneira aqui no canal, sobre gatilhos mentais. Quem acompanha o canal aí já vai lembrar de alguma coisa dessa natureza aí, já falamos sobre gatilhos mentais. Então, registrar acontecimentos em um caderno, celular, bloquinho, anotações, por aí ele ajuda muito a identificar quais são aqueles gatilhos que levam a esses comportamentos. Dessa maneira,
é possível evitar situações que engatilham os comportamentos compulsivos. Bem isso. Porém, deve-se tomar cuidado, né? Deve-se tomar muito cuidado aí, para não acabar desenvolvendo comportamento de esquiva. É isso mesmo, comportamento de esquiva. Que é quando a pessoa evita, a todo custo, uma grande variedade de situações para evitar os gatilhos que podem surgir. Então, o autoconhecimento tem que estar junto com essa questão de registrar aí os acontecimentos, né? Que também, claro, né, se a pessoa entrar nessa linha de esquiva, nessa questão de evitar tudo aquilo que dispara um tipo de gatilho, isso pode gerar um prejuízo à saúde mental. Bem isso aí. Tem também aquela questão de buscar formas de aliviar o desconforto. De forma geral, muitas vezes as pessoas elas apresentam um comportamento compulsivo porque elas não sabem como aliviar o desconforto de outras formas. É uma válvula de escape também. Ou seja, aumentar aquele repertório comportamental, adotando novos comportamentos para aliviar o desconforto e aflições, é de extrema ajuda, né? Uma ajuda muito bacana para combater essas compulsões. Por exemplo, se a pessoa sempre está triste, né, e ela faz compras compulsivamente, isso é um comportamento complicado. Ela pode tentar substituir esse comportamento de compras, como, por exemplo, ir ao parque, conversar com um amigo, praticar um exercício. Então, ele muda a válvula de escape, ele muda o comportamento. Por quê? Porque é importante notar que esse aumento de repertório comportamental, ele deve ser bastante variado. Caso contrário, é possível que a pessoa acabe desenvolvendo o quê? Uma nova compulsão. E não é isso aí que a gente quer, né? Não é isso que nós estamos tentando trabalhar. Quando a gente fala de maneiras de controlar, de maneiras de identificar algum tipo de situação para excluir ou tentar minimizar ao máximo esse tipo de comportamento compulsivo. Mais algumas dicas então aqui. Evitar os sentimentos de culpa. Às vezes, ter uma recaída e repetir o comportamento compulsivo é normal, é natural. Somos humanos, né? Isso faz parte da nossa natureza, a falha. Então, isso acaba fazendo parte da caminhada. No entanto, é muito comum que as pessoas acabem se culpando quando isso acontece. É muito comum. Então, as pessoas elas acabam se martirizando um pouco mais quando isso acontece. Culpar-se está longe de ser uma coisa boa, muito longe mesmo. Em especial porque isso aumenta o desconforto que a pessoa sente e isso pode levá-la a repetir a compulsão muito mais vezes, né, no curso da sua vida. Então, o ideal é o quê? É evitar essa culpa, evitar ficar se culpando. Por quê? Porque assim será possível ela seguir em frente, né, e lutando contra esses vícios, contra essas compulsões, e até excluindo as manias do seu comportamento, já que ela identifica que são manias que estão prejudicando o seu comportamento, que estão prejudicando a sua saúde mental, né, que estão prejudicando os seus relacionamentos, seja ele de qualquer natureza, tá? Tem também o famoso procurar uma ajuda profissional, que na verdade acaba tendo que ser a primeira situação. Vou procurar sempre o quê? Uma ajuda profissional, um psicólogo ou ainda um psiquiatra, né? Isto isso pode ser imprescindível para conseguir vencer esses vícios, essas compulsões, dependendo ainda da gravidade da situação. Dessa forma também, se a pessoa ela não consegue se livrar de um comportamento compulsivo, ela não pode hesitar em procurar ajuda, ela tem que procurar ajuda, tem que ir atrás de ajuda especializada. Dessa forma, o profissional ele irá realizar o que? Uma abordagem adequada para cada caso, considerando a individualidade da pessoa e procurando sempre o quê? O melhor tratamento para aquele problema. Então este foi o Pensando o CIPAT 2023 do dia, sexta-feira, último vídeo, estamos encerrando a semana. Eu espero aí que o tema tenha sido válido para todos vocês. Ficou extenso, claro, ficou extenso um pouco, porque o tema ele é muito abrangente. O tema ele tem muita coisa, muita informação aí que a gente tentou resumir e ainda assim ele ficou um pouco extenso. De toda forma, eu agradeço a atenção, aqueles que conseguiram assistir todo o vídeo, aqueles que conseguiram acompanhar durante a semana toda aí o material ou os materiais que nós trouxemos. Falamos sobre dependência digital, falamos sobre
hoje aqui sobre vícios e compulsões. Tivemos, é claro, a nossa reflexão aqui na semana, né? Então, 5 vídeos aí que eu considero importantes e espero aí que vocês tenham gostado aí bastante sobre a nossa CIPAT. Já falei da CIPAT, a importância da CIPAT, como é que funcionam as CIPATs nas empresas, nas organizações, no curso aí de cada ano. E aqui no Pensando não é diferente, a gente tem a nossa CIPAT todo ano com temas importantes. Esse ano foram cinco vídeos, né, segunda, terça, quarta, quinta e hoje, sexta-feira, e eu espero que a gente tenha cumprido nosso papel. Fica aí, ficamos à disposição se você quiser conversar, se você quiser deixar as suas impressões aí nos comentários, fique muito à vontade, vai ser bacana, vai ser interessante e nós só temos a ganhar com tudo isso. De novo, quero agradecer a atenção, o carinho de todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.